Agradeço imensamente o convite da professora Marli para estar aqui com vocês, principalmente para abordar um tema que eu venho pesquisando há quase 30 anos. Um tema que eu me deparei quando era aluna de graduação e me apaixonei. E desde então, a minha trajetória acadêmica e profissional tem focado no desenvolvimento da criatividade, especificamente no contexto da educação. Bom, o meu tema hoje, eu gostaria de apresentar um panorama, né, das pesquisas que temos desenvolvido na área, do referencial teórico que fundamenta o nosso trabalho e da prática, como estimular a criatividade no contexto escolar. Então, com relação aos estudos científicos sobre criatividade, nós podemos dizer que ele teve o seu nascimento na década de 50, especificamente nos Estados Unidos. E nessa primeira década de estudos, de 1950 a 1960, a maior parte das pesquisas focou na identificação de quem é o indivíduo criativo. Como caracterizar o indivíduo criativo? Quais são os traços de personalidade desse indivíduo? Quais são as habilidades intelectuais que caracterizam o indivíduo criativo? Então, muitos dos esforços das pesquisas foram feitos no sentido de traçar esse perfil de quem era o indivíduo criativo. Tá? Então, esse foi, digamos assim, a primeira leva de estudos sobre criatividade. Então, a gente observa que muitos desses aspectos ligados aos processos criativos foram foco de muitas pesquisas. Também nessa década, a gente observa vários estudos que focalizaram nos efeitos de treinamento de criatividade. Em que medida a criatividade pode ser desenvolvida, pode ser estimulada, pode ser treinada. Inúmeros estudos confirmaram que sim, que criatividade não é um dom inato. Nascemos ou não criativos, mas criatividade pode ser estimulada e pode ser desenvolvida. Tá? E também um outro grupo de estudos focalizou a relação entre criatividade e inteligência. Será que os indivíduos mais inteligentes eram os mais criativos?
Será que havia uma relação entre inteligência, QI e criatividade? E muitos estudos mostraram que não, né? Que os indivíduos altamente criativos não necessariamente eram aqueles que tinham QI mais alto. E não necessariamente os indivíduos com QI mais elevado eram os indivíduos mais criativos. Tá? Então, tentando de alguma maneira desassociar essa relação que muitos fazem da inteligência e da criatividade. A partir da década de 80 do século passado, nova mudança é observada em termos do foco dos estudos da criatividade. Então, a maior parte das pesquisas investigaram qual é o papel do ambiente. Né? Então, o foco não é mais no indivíduo e nem no processo criativo, mas que fatores sociais, né, que fatores educacionais, que fatores culturais poderiam estimular ou inibir a produção criativa. Tá? Então, o foco ficou muito o quê? Nessa interação de características do indivíduo e dos fatores do ambiente. Tá? E, atualmente, podemos afirmar que predomina nos estudos de criatividade uma visão sistêmica do fenômeno, ou seja, a compreensão da criatividade como sendo fruto, resultado de vários fatores, de vários ambientes, de vários sistemas no qual o indivíduo está inserido. Eu vou aprofundar um pouquinho mais essa discussão mais adiante na minha fala. Bom, então, grandes nomes da área da criatividade tentaram, de alguma maneira, sintetizar, né, esse momento atual dos estudos em criatividade. Então, por exemplo, Feldman e colaboradores sugerem que o fenômeno da criatividade seja investigado. Para isso, teremos que considerar o indivíduo, sua integração com os sistemas sociais e culturais e a organização do corpo de conhecimento em seu tempo histórico. Ou seja, o ambiente social, cultural, onde o indivíduo está inserido, é um aspecto importante, né? O que é criativo numa determinada cultura pode não ser reconhecido como criativo em outra cultura. O que é criativo no século XXI, daqui a algum tempo, talvez não seja mais considerado criativo. Então, o momento histórico também é uma variável importante a ser considerada, né? E a bagagem de conhecimento fundamental. Nós não criamos numa área que nós não conhecemos. Nós não criamos a partir do nada. Então, conhecimento é o ingrediente fundamental para a produção criativa. Outro autor muito conhecido, um grande nome da área, um autor húngaro que migrou para os Estados Unidos na década de 60, Csikszentmihalyi, afirma que a criatividade não é o processo que ocorre internamente ao sujeito, mas criatividade é o resultado da interação entre indivíduo e ambiente. Então é assim que devemos conceber o fenômeno da criatividade, como dependendo, né, de características do indivíduo e interação com fatores do ambiente. No Brasil, a maior parte dos estudos em criatividade ocorreram especialmente a partir da década de 80. Eu diria que os estudos pioneiros na área ocorreram na década de 70, alguns estudos, mas, digamos assim, uma veia de pesquisa, de fato, começou a se formar a partir da década de 80. E os primeiros estudos brasileiros sobre o tema investigaram efeitos de treinamento de criatividade em professores, em alunos, características individuais associadas à criatividade, como desenvolver a criatividade em sala de aula. Na década seguinte, de 1990 a 2000, nós começamos a investigar como é que ocorre o processo criativo em cientistas, em músicos. Será que o processo criativo nas artes ocorre da mesma maneira que nas ciências? Então, esse foi um tema que estudamos. Antecedentes favoráveis ao desenvolvimento da criatividade. Então, que características da infância favorecem o desenvolvimento criativo na vida adulta? Foi um outro tema de estudos. Estudos transculturais, comparamos indivíduos criativos no Brasil com indivíduos mexicanos, com indivíduos cubanos. Será que a questão das diferenças culturais, de fato,
é um elemento importante a ser considerado ao se estudar a criatividade? Estudo sobre a percepção de professores e alunos, desde a educação fundamental até a educação superior. E mais recentemente, na última década, nós temos focado em estudos sobre fatores associados à criatividade no contexto escolar, barreiras ao desenvolvimento da criatividade, criatividade e altas habilidades, que é uma área, duas áreas muito próximas. Quando falamos de altas habilidades, não podemos deixar de fora a criatividade. Desenvolvimento da criatividade em ambientes virtuais, eu vejo essa como uma linha de estudo que não tem mais como a gente voltar e deixar de lado, né? Como é que é a produção criativa no mundo virtual? Como é que é a produção criativa com essa tecnologia? Né? Quando a gente pensa nos Facebooks, enfim, e todo esse mundo virtual, qual o impacto disso na produção criativa de crianças, de adolescentes? Então, essa é uma área muito importante, né? E que a gente precisa, de fato, aprofundar os estudos. E, finalmente, construção e validação de medidas de criatividade. Eu vou, mais adiante da minha fala, apresentar para vocês alguns instrumentos ligados à criatividade. Bom, e aí, então, depois desse panorama do que a gente tem pesquisado na área, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a teoria. Então, o que é criatividade? O que a gente vem investigando nesses quase 30 anos? Antes de mais nada, eu gostaria de desmistificar o que não é criatividade e que muitas vezes a gente vê erroneamente sendo veiculado na mídia, nos jornais, pelos jornalistas, enfim. Criatividade não é um dom presente a alguns poucos indivíduos. Criatividade está presente em todos os indivíduos. Alguns de uma maneira mais desenvolvida do que outras, em função do quê? Em função das oportunidades, das experiências, do nível de estimulação que essas pessoas receberam. Mas todos nós temos o potencial para criar. Criatividade não consiste em um lampejo de inspiração, como muitos pensam, né? Acendeu a luzinha e a ideia veio sem mais nem menos. Criatividade é fruto de muito trabalho. Quando a gente lê biografias de artistas, de cientistas, a gente observa que nada acontece sem mais nem menos. Tem todo um trabalho de preparação, de envolvimento, de pesquisa, e o processo criativo mostra isso claramente. As etapas do processo criativo mostram que a iluminação, ou a luzinha, o eureka, é uma das etapas do processo criativo, mas ele não se resume a ele. Criatividade não depende apenas de características do indivíduo. Nós temos que considerar também o que? As características do ambiente, os fatores desse ambiente, em que medida o ambiente promove ou inibe a produção criativa. Criatividade não manifesta-se exclusivamente nas artes. Criatividade permeia qualquer atividade do ser humano. E, finalmente, uma das mais mencionadas, não há uma relação entre criatividade e loucura. Muitas pessoas pensam, para ser criativa tem que ter um parafuso a menos, não bater muito bem na cabeça. É até uma maneira da gente justificar a nossa falta de criatividade. Aí isso é só para aquelas pessoas, né, mas as pesquisas mostram muito claramente que existe uma associação entre criatividade e saúde mental, né, e uma relação, eu diria, bidirecional. A partir do momento que eu estou envolvida numa produção criativa, isso de alguma maneira promove a minha saúde mental. E se eu estou bem do ponto de vista psicológico, isso favorece a minha produção criativa. Então, essa ideia da relação entre criatividade e loucura é um mito quando a gente fala de criatividade. Bom, então, o que é criatividade? Selecionei uma definição de um pesquisador norte-americano, apesar de ser da década de 70, eu acho que ela permanece muito atual, né? Então, criatividade é um processo que resulta em um produto novo, então a característica da originalidade é importante, que é aceito como útil e ou satisfatório, então não basta ser original, ele tem que ter uma utilidade, ele tem que ter uma utilidade, uma praticidade, tá? E por um número significativo de pessoas em algum ponto do tempo.
o que é criativo hoje, talvez não seja daqui a um tempo. Algumas ideias que foram produzidas há muito tempo atrás só foram consideradas criativas mais recentemente. E muitas vezes os seus criadores nem tiveram a chance de ver a sua ideia reconhecida como criativa, não é mesmo? Então é importante a gente ter essa noção relativa do que é criatividade. Então a importância da originalidade, da utilidade, de ser reconhecida por um grupo em um determinado momento histórico. Então nós concluímos que a criatividade é um fenômeno multifacetado, interativo, sistêmico e evolutivo. Então, e para isso é importante a gente pesquisar, investir no desenvolvimento de atributos pessoais, que eu vou comentar daqui a pouco, condições ambientais, fatores antecedentes e conhecimento. Bom, com relação às habilidades do indivíduo criativo, né? Então, o que caracteriza o indivíduo criativo? Então, as pesquisas mostram algumas características, alguns traços de personalidade mais associados, mais frequentemente encontrados nos indivíduos que se destacam por sua produção criativa. Por exemplo, a fluência de ideias. Então, o indivíduo criativo, diante de um problema, ele apresenta muitas ideias. Ele não fica uma, duas, três ideias. Então, a quantidade de ideias é uma característica importante na produção criativa. Flexibilidade, essa capacidade de analisar, de visualizar uma situação sob diferentes pontos de vista, sob diferentes ângulos. Originalidade, respostas infrequentes ou incomuns. Quando a gente pensa em pensamento criativo, a característica principal é a originalidade, mas ela é uma das características. E avaliação, julgamento e seleção de umas mais ideias. É importante, sim, avaliar as nossas ideias. E mais é importante a gente ter em mente que não é adequado, né, avaliá-las no momento da produção. Então, a gente tem um momento de produção de ideias e um momento seguinte de avaliação dessas ideias. E em criatividade, a gente diz que a quantidade de ideias gera a qualidade. Quanto mais ideias a gente apresenta, mais chance a gente tem de produzir alguma coisa original. Porque no primeiro momento, diante de um problema, a gente procura por aquelas ideias mais comuns do senso comum e a partir do momento elas se esgotam. Aí sim que as ideias mais originais, mais criativas emergem. Então, quantidade gera qualidade quando a gente fala de criatividade. E existem vários exercícios para desenvolver as habilidades do pensamento criativo. Vou apresentar alguns para vocês. Por exemplo, como trabalhar a fluência, como trabalhar a flexibilidade e a originalidade. Então, um dos exercícios que está em um dos meus livros, que eu vou sortear para vocês ao final da minha fala, o Toque Toque Plim Plim, que é um livro de vários exercícios de criatividade. Esse é um deles. Invertendo as coisas. O McDonald's decidiu parar de vender sanduíches e passou a vender apenas saladas de chuchu, repolho roxo, cebola e quiabo, servidos com leite quente. Cite 3 coisas boas sobre essa notícia. Tá? Então, a questão da flexibilidade e da originalidade. É o verão mais quente do planeta e você ganhou umas férias naquela praia que tanto sonhou. Dê 3 bons motivos para você detestar essa ideia. Tá? Então, analisar a situação de um outro ponto de vista, diferente do que a gente normalmente faz. Um outro exercício, semelhanças e diferenças. É muito fácil, muitas vezes, identificar semelhanças ou diferenças, dependendo dos estímulos que estamos comparando. Então, liste o maior número possível de semelhanças e diferenças que pode haver entre o Jornal Nacional e a novela das 8, o repórter e o médico, o lobo mau e o patinho feio. O que tem de semelhante e o que tem de diferente entre esses dois estímulos? Outros exercícios, invente novos significados para as diferentes siglas.
são alguns dos exercícios, né, sempre buscando o quê? A produção de muitas ideias, a questão da fluência, a flexibilidade e a originalidade. Tá? Bom, a gente falou um pouquinho sobre as habilidades do pensamento criativo. E os traços de personalidade? Será que os indivíduos mais criativos, eles são mais curiosos, mais persistentes, mais energéticos? Como é que será que eles são? Tá? E para isso eu gostaria de contar uma historinha para vocês. É o seguinte, há muitos anos atrás, uma grande fábrica americana de sapatos enviou 2 representantes de vendas à Austrália a fim de verificar a possibilidade de fechar negócios com as tribos aborígenes. Algum tempo mais tarde, a companhia recebeu 2 telegramas. O primeiro dizia: impossibilidade de fechar negócios, os nativos não usam sapatos. O segundo dizia: grande oportunidade de negócios por aqui, os nativos não usam sapatos. Tá? Então essa historinha, gente, mostra qual é a nossa postura diante do problema, diante da dificuldade, diante da limitação. Como o indivíduo criativo lida com isso. Tá? Então essas são algumas características da personalidade criativa. Por exemplo, persistência, motivação intrínseca, ou seja, eu faço aquilo porque aquilo me dá prazer, não porque eu vou receber um salário, não porque eu vou ser elogiado, não que isso não seja importante, mas esse não é a força principal, não é o motivo principal que me leva a envolver numa tarefa. Tá? Coragem para correr riscos. O indivíduo criativo ele não tem medo de correr riscos. Autonomia, curiosidade, abertura a novas experiências. O indivíduo criativo ele está sempre aberto a conhecer novas coisas, mesmo que ele não faça uso imediato dessa nova informação. É como se ele fosse arquivando em caixinhas e lançasse mão quando fosse necessário. Imaginação, tolerância à ambiguidade. O indivíduo criativo lida muito bem com situações que não estão claramente definidas. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Não há problema para ele em relação a isso. Alta sensibilidade, senso de humor elevado, autoconceito positivo, espontaneidade, etc. Um outro exercício também, um pouquinho para trabalhar mais essa dimensão, né, da personalidade, das características sociais e emocionais, é esse, meus modelos. Considere as pessoas que você mais admira nas diversas áreas. Em quais aspectos você gostaria de ser como eles? Na música, na literatura, na política, na família e na escola. O que você aprecia nessas pessoas que você gostaria de também apresentar as mesmas características? Bom, com relação às barreiras, né, são muitas. Né? Então, a gente falou da importância do ambiente e como esse ambiente pode promover ou como ele pode inibir a produção criativa. Então, a gente observa na escola, né, com o nosso foco aqui de análise, quais são as barreiras que podem limitar o desenvolvimento da criatividade. Então, podemos citar o é proibido errar. Né? Nem sempre a gente tem chance de aprender a partir do erro. Tá? Então, essa é uma possibilidade, né, de encontrar um outro caminho. Quantas descobertas foram feitas porque houve um erro no meio do caminho? Tá? Memorização excessiva, então a ênfase na reprodução do conhecimento. Currículo extenso, muitas vezes é muito conteúdo a ser coberto e sobra pouco tempo para o desenvolvimento de habilidades, de competências, que é também uma dimensão importante quando a gente fala do currículo escolar. Baixas expectativas em relação ao aluno. Então, o professor já tem uma visão formada de que aquele aluno não vai dar conta. Né? E isso acaba, o aluno, né, nessa relação com o aluno percebe isso e o que acontece? Ele acaba se comportando da maneira como é esperada e isso alimenta a visão inicial do professor de que ele, de fato, não tem condições de ir adiante. Então, a expectativa, né,
e isso impacta na relação que esse professor estabelece com seus alunos. Tá? Professores excessivamente controladores, né? Aquele professor que define tudo que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, deixando pouco espaço para a autonomia dos seus alunos. Uma estrutura educacional excessivamente rígida, tá? Então tem hora para isso, tem hora para aquilo, não há uma flexibilização, não é possível uma negociação. E a última, foco nas dificuldades dos alunos. Tá? Tem até uma colega minha que fala que normalmente quando ela é chamada na escola, ela já vai super preocupada, porque ela sabe que vão falar mal do filho dela. O filho dela é bagunceiro, que o filho dela não consegue fazer isso, que dificilmente ela é chamada na escola para algum elogio ao filho. Nossa, seu filho escreve muito bem, seu filho é um excelente leitor, seu filho é muito bom em matemática. Tá? Então a gente geralmente chama os pais para falar do que os alunos não estão dando conta, mas não do que eles fazem muito bem. Não? Bom, tendência em delimitar excessivamente a área de um problema. Então muitas vezes a gente tem dificuldade na resolução de um problema, porque a gente não consegue pensar fora de um quadrado, digamos assim, fora de um quadro. Dificuldade em reestruturar um problema sobre um outro ponto, a questão da falta de flexibilidade, divisão acentuada dos papéis sexuais, isso aqui é só de menino, isso aqui é só de menina. Então, essa tipificação sexual como empecilho, né, à produção criativa, e impressão do grupo social sobre o aluno que diverge da norma. Então, a nossa educação ela é muito focada o quê? No aluno que está na média. O aluno que está abaixo ou que está acima da média, muitas vezes ele é visto com outros olhos pelo professor e pelos colegas. Né? Como eu falei para vocês, eu tenho interesse muito grande pela educação de alunos com altas habilidades e eu atendo muitos pais na universidade. E muitos falam das dificuldades que seus filhos têm na escola, como, por exemplo, o bullying. Né? Então, são crianças, são adolescentes que passam por esse problema porque são diferentes, porque se posicionam de uma forma diferente. E aí eu gosto muito das tirinhas do Calvin, porque eu acho que ele é altamente criativo e se depara e lida de uma maneira criativa com as barreiras com as quais ele encontra. Então essa tirinha o Calvin está fazendo o dever de casa na companhia do seu amigo Haroldo. Primeira quadrinha. Acho que estes deveres de casa não ensinam a escrever, ensinam a ter raiva de escrever. Tarefas, metas, avaliações, como se pode ser criativo desse jeito? E aí o Haroldo sugere para ele: eu diria que você devia não pensar no resultado, e sim tentar se divertir com o processo criativo. E aí o Calvin responde: sempre que tento isso, acabo na sala do psicólogo. E o Haroldo fala: então talvez você não devesse se divertir tanto em sala de aula. Então muitas vezes, voltando àquela ideia, né? O aluno que diverge da norma, que apresenta uma ideia diferente, nem sempre é acolhido na sala de aula regular. Outras tirinhas. Eu falei muito aqui do autoconceito, né? A importância da imagem que o indivíduo tem de si mesmo e como é que isso pode afetar a sua produção criativa. Então, se o indivíduo tem um autoconceito positivo, se ele se percebe como uma pessoa competente e capaz, isso pode favorecer a sua produção criativa. Então, por exemplo, no quadrinho de baixo, comentei com a professora sobre o meu teste vocacional. E ela me disse que pelos resultados posso exercer qualquer função com incompetência. Então, a questão do autoconceito, da autoimagem, e a gente sabe que o autoconceito ele é formado muito a partir do quê? Da percepção que os outros têm acerca de quem nós somos. Nós recebemos mensagens desde que nós nascemos acerca de quem nós somos. Que bebê lindo, que bebê tranquilo, que bebê chato, chorando o tempo inteiro. Então, desde que nós nascemos, nós recebemos informações. E isso
né, contribui para a formação da imagem que nós temos de nós mesmos. Comentários que matam uma ideia. Imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido esse tipo de comentário. Isso não vai funcionar. Nós nunca fizemos isso antes. Não seja ridículo. Nós ainda não estamos prontos. Alguém já tentou isso antes? Vamos pensar mais um pouco. É uma mudança muito radical. Nós não temos tempo suficiente. Tá? Então, são algumas mensagens que nós recebemos e que muitas vezes destroem a ideia. E alguns exercícios, né, para tentar de alguma maneira trabalhar um pouco essas barreiras, eliminar as barreiras. Esse exercício que eu vou comentar com vocês é um exercício que trabalha um pouco uma outra dimensão que não só a parte verbal. Nós somos muito verbais, nós trabalhamos muito. Então, por exemplo, exercício de estimulação da criatividade. Invente 5 exercícios físicos para melhorar a sua risada. Invente 6 exercícios para espirrar melhor. 8 exercícios para enxergar melhor. 4 exercícios físicos que ajudem você a entender matemática super bem. 7 exercícios com os braços para diminuir seus medos. 6 exercícios para aprender alemão e por aí vai. Né? Então tem um pouquinho aqui de se trabalhar o senso de humor. Né? Toda vez que a gente aplica esse exercício é divertido, é engraçado, é bem leve, né? E a gente de alguma maneira trabalha uma outra dimensão que não só a parte verbal. Num congresso de leitura, né, eu pensei em trazer alguma coisa, algum exercício, né, mas enfim, eu pensei nesse exercício também do livro Toc Toc Plim Plim, que é sobre as histórias infantis, os contos, né, as histórias de fada. Então, são várias maneiras que a gente tem de produção de textos, mas utilizando aí uma vertente criativa. Então, por exemplo, a história e seus pontos de vista. Como outros personagens da história gostariam de contá-la. Então, por exemplo, no caso da Chapeuzinho Vermelho, como seria a história se contada pela visão do lobo? O que aconteceu depois? Né? Depois viveram felizes para sempre? E aí? Como se tivesse uma continuidade. Histórias ao contrário. Histórias no qual tudo acontece ao contrário do que a história coloca. Uma salada de histórias, uma mistura de personagens, histórias em outro contexto, por exemplo, quando você tem que acrescentar palavras, novas palavras, sei lá, telefone, micro-ondas, na história da Chapeuzinho Vermelho, e diferentes finais para uma história. E aí, então, para a gente encerrar a parte das barreiras, né, eu gostaria de mencionar 2 frases que eu acho que retratam bem, que ilustram bem a questão das barreiras. Uma do poeta gaúcho, Mário Quintana: o passado é um presente que insiste em não passar. A gente tem muita dificuldade em quebrar com as formas tradicionais de se fazer as coisas. A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de romper com o passado. Né? Nós temos até vários provérbios: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Ou seja, vou fazer do jeito que eu já sei como é que é, ao invés de me lançar numa coisa nova. E o outro: prossiga e prepare-se para tropeçar quando menos esperar. Só não tropeça quem não sai do lugar. Então, quem não arrisca, não petisca, né? Bom, então, falei sobre as barreiras. E agora, então, como estimular a criatividade? O que pode ser feito para promover um ambiente educacional que desenvolva a criatividade, que incentive a criatividade? Então, eu gostaria de apresentar esse modelo, né, um modelo de aprendizagem criativa, de um autor norte-americano, em que 3 dimensões devem ser consideradas: professor, o aluno e o currículo. E dentro de cada uma dessas dimensões, nós temos 3 subdimensões. Então, quando falamos do aluno, falamos das habilidades, a importância de se considerar as habilidades desse aluno, seus interesses e
seus estilos de aprendizagem. Nós sabemos que tem alunos, né, que aprendem mais facilmente através de uma aula expositiva, outros através de atividades em grupo, outros assistindo um vídeo. Então, cada um de vocês aqui tem um estilo de aprendizagem que favorece mais a sua produção no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala do aluno, né, professores, quando a gente vai pensar em organizar uma atividade em sala de aula, é importante eu ter isso em mente. Quais são as habilidades desse meu aluno, quais são os seus interesses e quais são os seus estilos de aprendizagem. No caso do professor, é importante que ele domine o conhecimento, não tem como desenvolver a criatividade num domínio que você não, em uma área que você não conheça, não domine, então é importante dominar o conhecimento, dominar também as técnicas de ensino. E a gente observa muito isso na universidade, tem muitos professores que são excelentes pesquisadores, mas não são bons professores, certo? Então não basta apenas ter o conhecimento da área, é importante também dominar as técnicas de ensino e, finalmente, gostar do que faz, né? A motivação do professor para estar em sala de aula. Também é uma dimensão importante nesse processo de desenvolvimento da criatividade no contexto escolar. E a terceira dimensão, o currículo, né? É importante, então, que aquele conhecimento a ser trabalhado em sala de aula, ele seja contextualizado, né? Relacionado, conectado com o que foi visto anteriormente e o que será visto a seguir. É importante também mencionar métodos de pesquisa, ou seja, como é que esse conhecimento foi produzido, né? Falar um pouquinho da pesquisa desde a mais tenra idade e não esperar para se falar de pesquisa quando se chega à universidade. E, finalmente, um currículo que dê espaço para a imaginação. Tá? Então, eu vou trabalhar com cada uma dessas dimensões em termos da prática mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer para desenvolver as habilidades, os interesses e os estilos de aprendizagem dos alunos? Primeiro, desenvolver atividades que levem o aluno a definir o problema e não só a solucionar o problema. Então, muitas vezes a gente não encontra uma solução, não porque a gente não saiba como solucioná-lo, mas porque esse problema ele não está bem definido, tá? E a gente é muito pouco solicitado a desenvolver essa habilidade de definir o problema. O problema já chega pronto muitas vezes para a gente. Análise crítica, atividades que levem o aluno a analisar criticamente as suas ideias, usar a sua imaginação, organizar a informação em novas configurações, relacionar nova informação com o que já foi aprendido anteriormente, desenvolver a motivação intrínseca, a independência. No caso do professor, né? Quando for necessário estabelecer limites em sala de aula, é importante deixar isso claro. Por que disso? Tá? Eu me lembro de uma história que uma aluna minha me contou numa escola que ela estudou, que não podia usar boné. E aí o aluno chegou na sala de aula com boné e a professora falou, não pode usar boné, é uma regra da escola. Mas por que não pode? Porque a psicóloga falou que não pode. Aí ele foi conversar com a psicóloga. Mas por que não pode usar boné em sala de aula? Porque essa é uma regra da escola e a coordenadora falou que não pode. E assim foi. Ninguém sabia explicar na escola por que não poderia utilizar o boné. Tá? Então a questão é, as regras elas são importantes em qualquer contexto que a gente viva, mas é importante que ela tenha uma função, né? Não é a regra pela regra. Ela tem que ser explicitamente colocada. Qual a sua importância e qual a sua justificativa. Combine tarefas com o ritmo de aprendizagem do aluno. Valorize os esforços e as realizações de seus alunos. Valorize o comportamento criativo em sala de aula. Né? Reconheça e recompense esse comportamento criativo. Inclua o desenvolvimento de objetivos educacionais afetivos em seu planejamento. Então, o meu objetivo não é apenas desenvolver o conteúdo X, mas é também desenvolver a criatividade, desenvolver a autonomia dos meus alunos, desenvolver a liderança.
Isso também deveria fazer parte do currículo escolar, e não só o conteúdo especificamente. Criar um ambiente psicologicamente seguro, no qual os alunos não tenham medo de arriscar, que eles possam apresentar suas ideias, que eles possam discordar dos seus professores. Considere o erro como uma etapa do processo de aprendizagem. Relacione objetivos do conteúdo às experiências dos alunos, né? Então, foi mencionado aqui o trabalho do Paulo Freire, eu acho que ele foi um dos pioneiros nessa área, né? Então, como associar o processo de ensino-aprendizagem ao conteúdo, às experiências que esse aluno traz para a sala de aula. Sempre que possível, encoraje seus alunos a utilizarem habilidades de autoavaliação e automonitoramento, que a gente chama de habilidades metacognitivas, ou seja, essa tarefa geralmente é feita pelo professor, ele que diz o que vai ser estudado, ele que avalia esse aluno, ele que diz que está certo e errado. Muito pouco é solicitado do aluno em termos do seu processo de responsabilização acerca do seu processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, acho que essa autonomia maior deveria, sim, ser incentivada nos alunos. Aceitar e cultivar a espontaneidade, a iniciativa, o senso de humor como traços universais do ser humano. Implemente atividades que levem o aluno a produzir muitas ideias, a questão da fluência de ideias, que eu comentei com vocês, que é uma habilidade do pensamento criativo. Geralmente, quando a gente faz uma atividade, a gente pede uma única resposta, geralmente a resposta correta, então isso contraria, né, qualquer princípio da criatividade. Implemente atividades que possibilitem ao aluno levantar questões, analisar criticamente um acontecimento, gerar hipóteses. Dê feedback informativo aos seus alunos. O que significa isso, né? Muitas vezes vocês recebem um trabalho, uma prova, e tem lá, tirou 5, tirou 10, mas você não sabe por que tirou aquela nota, né? Então, quando a gente fala de feedback informativo, mostrar os pontos positivos, o que estava certinho, estava ok, o que precisa melhorar, quais são os caminhos a serem seguidos, ou seja, orientar esse aluno para que na próxima vez ele possa, de fato, ter um desempenho melhor. Discutir questões éticas na produção criativa, esse é um outro tema também muito importante quando a gente fala da criatividade, essa relação da ética e da produção criativa. Então, existe até um livro que foi publicado recentemente, O Lado Negro da Criatividade, mostrando como a criatividade era utilizada, por exemplo, nos atos terroristas, né, nos grandes crimes, assaltos e tal. O componente da criatividade está presente, mas e a questão ética? Então, essa é uma outra dimensão a ser também trazida para a sala de aula. Tá? Variar as tarefas propostas aos alunos, considerando seus estilos de expressão. Então, geralmente, todos têm que apresentar o mesmo produto, né? Fazer uma prova, fazer um exercício, fazer uma atividade tal, assim, assado. Então, abra o leque de possibilidades, né, para esses alunos, dê opções e estimule esse aluno a escolher o que ele gostaria de fazer. Ao invés de apresentar o mesmo, né, todos têm que apresentar o mesmo produto. Não. Vocês estão entendendo? Abra um leque e deixe o aluno escolher. Se ele escolher, por exemplo, 4 atividades, tem o mesmo objetivo, um é isso, outro é aquilo, outro é aquilo outro, e ele vai escolher o que ele gostaria de fazer. Varie as técnicas instrucionais e formas de avaliação. É importante a gente variar o estilo de aula, porque isso a gente vai... Lembra que eu falei que existem alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Se eu sempre dou uma aula expositiva, isso vai favorecer provavelmente uma parcela dos meus alunos, mas não todos, porque nem todos vão aprender melhor por meio da aula expositiva. Então é importante variar o tipo de aula e as formas de avaliação, né? Variar porque tem alunos que, por exemplo, têm melhor desempenho escrevendo, outros falando oralmente, outros dramatizando. Então é importante também variar os estilos de avaliação. Encoraje seus alunos a refletirem sobre o que eles gostariam de conhecer melhor, busque informações, né? Quem é esse aluno? Quem é o meu aluno? E a partir daí,
a partir do momento que eu sei um pouquinho sobre esse aluno, como é que eu posso incorporar isso à minha sala de aula, ao meu planejamento em aula. Com relação ao currículo, elaborar uma estrutura curricular flexível que incorpore as necessidades desse aluno. Quando a gente trabalha com alunos superdotados, isso fica muito claro. Muitas vezes há um descompasso entre o que o aluno necessita e o que a escola oferece. Possuir um caráter multidisciplinar, e as artes deveriam ser colocadas no mesmo plano que as ciências. Normalmente as artes, elas ocupam um lugar secundário, um papel secundário. Mas você vai perder alguma aula, então perder a aula de artes não tem problema, de matemática não pode perder. Tá? Então, a questão, do status, digamos assim, que as disciplinas têm, abordar problemas do mundo real, oferecer aos alunos oportunidades para discutirem questões éticas envolvidas na produção criativa, oferecer oportunidades para os alunos discutirem seus dilemas morais. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, isso é fundamental, a questão de discutir, trazer as questões éticas, morais para a sala de aula, apresentar modelos de pessoas criativas e éticas, levantar e discutir problemas ainda não solucionados em distintos domínios. Muitas vezes a gente focaliza naquele conhecimento que já está consolidado, ao invés de avançar, e dar um espaço na sala de aula para discutir problemas que a gente não tem a resposta certa ainda. Estimular o aluno a gerar múltiplas hipóteses para um problema, oferecer aos alunos informações que sejam importantes, interessantes, contextualizadas e conectadas. Como eu falei para vocês, a bagagem de informação é fundamental na produção criativa. Se você não tem uma informação atualizada sobre aquela área, dificilmente você vai poder produzir alguma coisa criativa. Introduzir métodos de pesquisa empregados em diferentes domínios. Também já mencionei isso aqui. A gente só vai falar sobre métodos de pesquisa quando entra na universidade. Então é importante disso ser trabalhado já desde que a criança entre na escola, claro, ajustando a linguagem a cada nível de escolaridade. Desenvolver atividades que estimulem o aluno a explorar consequências para acontecimentos que poderão ocorrer no futuro, etc. Bom, então eu trouxe aqui algumas características que a gente pode encontrar em sala de aula, tá? Essas características podem gerar algumas situações conflituosas, alguns desafios, e que estratégias a gente pode, então, implementar. Então, por exemplo, independência, que é uma característica do indivíduo criativo. Isso pode levá-lo, a questionar regras e autoridade, e que estratégia educacional poderíamos utilizar? Possibilitar dar a ele escolhas e uma participação mais ativa, tá? E permitir a esse aluno que ele realize tarefas de maneiras diferentes do que normalmente se pede. Em que medida essa sala de aula, esse clima de sala de aula está favorecendo ou não a produção criativa dos alunos? E aí nós desenvolvemos um instrumento especificamente para a educação superior e outro para o ensino fundamental. Para a educação superior, foi o inventário de práticas docentes, e nessa escala, os estudantes universitários avaliam as práticas de seus professores com relação ao incentivo a novas ideias, em que medida, no contexto universitário, está havendo incentivo a novas ideias. Há um clima favorável à expressão de ideias. A avaliação e a metodologia de ensino estão promovendo a criatividade e o interesse pela aprendizagem do aluno.